Palavra de Deus que está em Malaquias, capítulo de número 4, versos de número 6, se não me engano. Vamos ver aqui. Bem-vindos nossos visitantes, coisa boa é a presença de vocês. Para vocês que nos visitam, é importante nós comentar aqui que nós estamos no mês de maio, e o mês de maio a nossa temática é falar para as famílias, e desde o dia 3 de maio já está sendo falado sobre esse tema, um pouco mais, um pouco menos, um pouco uma direção, mas tudo sobre família. E hoje nós vamos comentar um pouquinho, vamos seguir um pouquinho na palavra de Deus. Talvez não seja uma mensagem tão gritada aqui, mais evangelística, mas eu tenho certeza que vai edificar a tua alma. Então os nossos visitantes vão entender o que Deus está propondo nesse tempo, em nome de Jesus Cristo. Você encontrou Malaquias capítulo 4, verso 6. Eu acho que esse telão está bravo comigo, e na última vez que eu preguei também não funcionou. Mas tudo certo. Se você trouxe a tua Bíblia, teu aplicativo, abra, acesse capítulo 4, verso 6, que diz assim: E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Vamos ler a parte A do versículo todos juntos. Você pode repetir comigo depois que eu comentar a frase. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. E o coração dos filhos aos seus pais. Nós aprendemos, agora vamos falar mais alto, E ele converterá o coração dos pais aos filhos. E o coração dos filhos aos seus pais. Amém, irmãos? Deus é bom. Nós trouxemos esta palavra, ou parte dela, no dia 3 de maio, no Cristo e Eles. Quem estava em Cristo e Eles? Baixa a mão. Quem não estava em Cristo eles? Os eles e elas não estavam. Deixa eu perguntar aqui. Quem conhece que nós temos uma página no YouTube? Quem que está aqui que não se cadastrou aí? Não se inscreveu? Mais alto, deixa eu ver. Vocês estão perdendo. Comunidade evangélica, amigo, mais do que irmão. Você entra, você vai entrar na nossa página. Te inscreve lá, querido. Dá o teu joinha. E compartilhe. Eu achei engraçado, Muito bom. Mas irmãos, porque existem coisas e existem palavras que Deus vai repetir aqui no culto. Tem outras que Ele vai falar e vai passar. Mas está lá todas as mensagens que estão gravadas. E o nosso objetivo não é proclamar o nome da Ciano, mas sim que pessoas recebam a palavra de Deus. Vocês podem ver que a máquina, a filmadora fica aqui, parada, A gente não tem nenhum intuito
de mostrar à igreja, nós queremos que as pessoas ouçam a palavra que Deus está falando nesse púlpito. Amém? Diz a palavra de Deus, irmãos, nesse temática, é importante lembrar que Deus, em Gênesis capítulo 1, 27 e 28, Ele institui a família, e a Bíblia diz que criou, pois, Deus, o homem, à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem, mulher o criou. Então Deus abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra, sujeitai e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Portanto, Gênesis 2:24, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Amém? Para ser uma família, precisa passar por esse padrão, precisa ser um casal, como foi ministrado nos domingos que passaram. E quando nós olhamos hoje o contexto de família, nós vemos a situação das famílias, uma crise que assola esta geração, e essa crise está instalada principalmente nos lares. O Luiz frisou o que é um lar, e é lá nesse lar que deveria ser lar que nasce as brigas, as dissensões, as rixas, os gritos, as ofensas, as amarguras, a separação, até mesmo o pensamento de divórcio nasce dentro daquilo que é para ser lar. Amém? Por quê, queridos? Porque nós estamos vivendo num tempo em que, num resumo, as famílias estão sendo dominadas por alguns inimigos. Um deles é o materialismo. A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. O materialismo, a vontade de fazer, de ganhar, de comprar, de adquirir. As pessoas tentam compensar a sua falta. E nós falamos no dia 3 de maio que as famílias já não têm mais tempo para conversar, para fazer programas juntos, para sentar à mesa, para ouvir, para olhar olho no olho. As famílias não se reúnem mais por causa do materialismo. As pessoas querem adquirir. Mas algumas adquirem tanto e não usufruem porque morrem e deixam para os filhos brigarem. E o legado é um cenário de tristeza. Quando nós olhamos, existe um inimigo chamado ativismo. As pessoas têm uma agenda, atividades para sair, atividade para entrar, atividade para trabalhar. Tudo bem, é o necessário. Mas eu tenho uma agenda que eu tenho que ir, por exemplo, nada contra, só fazer um exemplo. Tem que ir no cabeleireiro, tem que ir tem que fazer o treino, tem que jogar, tem que fazer, tem que ir ali, tem que ir ali, tem que ir lá. E eu não consigo mais parar para dar atenção naquilo que importa, que é a nossa família. Nós vimos e
Estamos chorando por alguns que estão se perdendo no meio dos seus dedos por causa de estar ativos. São verdadeiros ativistas, fazem muitas coisas, mas esquece que aquilo que Deus colocou, que são os filhos, que são herança do Senhor, escapar sem estar perto, sem olhar. A Bíblia fala de um outro, a gente vê um outro inimigo, que é o inimigo chamado egoísmo. Naquela passagem que Jesus está falando sobre se uma casa estiver dividida, esta casa não subsistirá. Se a casa estiver cada um para si, acho que foi o Luiz que falou, as pessoas pegam o prato e vai comer no quarto, outro olha, come no sofá. Se tiver dividida, se tiver o egoísmo dentro das casas, pensando só em si e no seu umbigo, tenha certeza, vai falir. Nós falamos no dia 3, falamos sobre falta de tempo, de comunicação, de ter filhos prediletos, de pais que não perdoam seus filhos, pessoas que carregam amargura por causa de alguma falha e outras questões. Mas nesta noite, na verdade nesta tarde, Deus bagunçou a minha vida, porque eu passei a manhã buscando de Deus uma palavra, rascunhando, e Deus me colocou 3 coisas que eram para falar nessa noite. E se você quiser ouvir, tenha certeza que não é uma receita de bolo, mas é que os céus quer para a tua vida. E se os céus quer para a tua vida, tenha certeza que vai mudar a tua sorte, vai mudar a tua casa, vai mudar as tuas atitudes, porque o Senhor, Ele está com vontade de te abençoar. Deus me falava depois que eu tinha pronto tudo, homem. Deus disse: eu quero 3 coisas: restauração de altar, levante de altar e proclamação de vitória. Amém? Restauração de altar, levante de altar e proclamação de vitória. Você quer repetir comigo para ser bem didático? Restauração de altar, Restauração de altar, levante de altar, levantar e proclamação de vitória. proclamação de vitória. Aleluia! Deus me trouxe ao coração, diante das crises, que nós deveríamos reconstruir o altar da comunhão, disciplina e testemunho. Nós nos perdemos, tiramos o foco e perecemos, porque não temos mais altar de comunhão. Que é isso? O versículo da palavra de Deus diz: ponde, pois, as minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Quantos que não têm comunhão com o Pai? Falando com os pais agora. Não tem a palavra implantada no coração.
não tem uma disciplina de oração, de busca, pedindo para Deus uma orientação? Quantos que não têm testemunho de cristão, de pessoas que têm um compromisso com o reino? Quando Deus disse a Moisés: Moisés, esta palavra que hoje eu estou passando para você, diz para os pais passar para os seus filhos e os filhos dos vossos filhos, que se assente na mesa, que coloque ela nos umbrais das portas, que coloque elas nas paredes, que ao olhar e verem vão compreender que a palavra de Deus e o que Deus está fazendo. Nós estávamos no PG na segunda-feira e falávamos, e alguns dos que estavam participando do PG falaram das histórias da avó. Quantos filhos, netos não conhecem a história? Quem foi papai? Quem foi avô? Qual é a sua história? Se nós não conhecemos a história daqueles que são mais próximos de nós, como conheceremos Deus? Como poderemos pedir a intervenção do nosso Deus? Entende? Quantas pessoas não têm esse altar em casa? Não tem comunhão, não tem disciplina. Alguém disse para mim, poucos dias: eu estou abismado, porque eu estou vendo meu pai lendo a Bíblia. Eu nunca vi ele ler a Bíblia em casa. Coisa boa, é um exemplo positivo, porque nunca é tarde para que a bênção de Deus esteja. Nunca é tarde. Sabe Davi, ele era um homem excelente. A Bíblia diz que Deus achou Davi. E Atos capítulo 8, verso 22 vai dizer que achei Davi, meu filho, um homem segundo o meu coração, que irá fazer tudo o que eu quero, tudo o que me compraz. Davi foi um bom pastor, Davi foi músico, Davi foi pastor, Davi foi um excelente homem de guerra, valente, valoroso, mas falhou como pai. Enquanto ele tinha tempo para os seus generais, ele tinha tempo para o povo, ele não tinha tempo para a sua casa. E se nós olharmos uma sequência, nós vemos que a morte perdurou na casa dele, porque ele não tomou ação, porque ele não disciplinou, porque ele não olhou no olho, porque ele não perdoou. E quando ele disse que perdoava, ele disse: eu até perdoo, mas eu não quero ver a face dele. Deus está dizendo: eu preciso de uma geração que restaure o altar da comunhão. Queridos, nós estamos num tempo de graça, glória a Deus. Nós estamos num tempo esperando um avivamento, aleluia. Mas não se engane, haverá tempos de tribulações, haverá tempo de provações, haverá tempo de prisões. Essas portas da igreja que hoje está aberta e bem recebida, quem sabe não poderá ser mais aberta, e você será pastor na tua casa, escondido no teu quarto, dizendo: meus filhos, ainda que não tem pastor Billy, pastor Adonis para orar por você, a palavra de Deus ainda é fiel. O Senhor diz: eu estarei contigo e não te deixarei. É por isso que cada um, deveria participar de um PG, porque tem que ser treinado, porque você será pastor daqui a uns dias, pastor da pequena igreja,
negócio de ficar com Jesus vai acabar, querido. O tempo está apertando, mas aqui tem uma igreja preocupada com você, dizendo: antes que venha o avivamento, antes que venha o derramar do Espírito Santo, que os altares estejam prontos, estejam preparados para receber o que Deus quer mandar. Restaure o altar da comunhão. Em 2014, quando caiu aquelas pedras de granizo, vocês lembram? Foi uma das mais fortes aqui em Sapucaia. Faltou luz. Nós viemos de um lugar muito bom e chegamos, não tinha luz, daí não tinha celular, daí não tinha o Uno, porque não se usava mais. As pessoas não sabiam mais brincar, nem o joguinho dos pontinhos, aquele de 4 pontinhos para botar uma letrinha no meio. Porque não se faz mais isso, porque isso é passado. Mas Deus está te convidando: restaure a comunhão na tua casa, restaure a ligação. Você é sacerdote do Senhor, você é sacerdotisa. Pastor Vini pregou esses dias dizendo que bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Salmo 128. Levante um altar de intercessão. Você vai ver Jó no capítulo 1 e verso 5. A Bíblia diz que todos os seus filhos banqueteavam, e quando acabava o banquete, todos os aniversários dos seus filhos, então Jó convidava todos os seus filhos para ir para fazer um sacrifício, e ele levava um cordeiro para cada um e dizia: quem sabe o meu filho pecou, quem sabe o meu filho errou, então vamos oferecer um sacrifício para que Deus não venha com condenação, mas que a bênção de Deus esteja sobre eles. Deus te chamou para ser intercessor. Cantares capítulo 8, verso 6 ao 8 vai dizer: tem esta menina, e ele dá característica da menina, dizendo que nem peito tem ainda. Isso quer dizer, ela é uma adolescente. O que faremos com ela? Se ela for muro, edificaremos um palácio de prata, mas se ela for uma porta, cercaremos com madeira de cedro. Sabe o que significa isso, filho? Se ela for muro, ela já tem uma maturidade, mas se ela for porta, a porta fechada, ela garante segurança, ninguém entra e ninguém sai. Mas uma porta é fácil de abrir, e a porta que se abre, ela pode ser acessada a alguma coisa. Se ela fosse porta, tinha que cercar ela. Existem crianças e adolescentes que estão sendo bombardeados pela ideologia desse mundo, aonde estão sendo impregnados nas mentes dela que o certo é errado e o errado é certo. Mas cabe aos pais dizendo: Senhor, enquanto ela for porta, eu faço uma muralha ao redor dela, ninguém entra e ninguém sai. Aqui tem o sangue de Jesus ao redor dos meus filhos, aqui ninguém toca.
adolescência, das minhas filhas, houve bombardeio, mas eu glorifico a Deus pela esposa que Deus me deu, porque enquanto eu estava trabalhando e estudando, ela estava com um olhar de águia. E depois de nós entendermos o que estava acontecendo, nós íamos para o joelho: Senhor, aquilo que a gente não pode no conselho, Tu pode, Senhor, como proteção, como Senhor da nossa casa, Tu pode desviar a fúria do inimigo contra as nossas vidas. Não canse de orar pelos teus filhos. Se você é filho e teu pai está fora, não canse de orar pelos teus pais. Não canse. Eu já disse aqui outra vez, meu pai parou na fé, ficou 10 anos parado na fé, andou no meio do lodo, mas nós não deixamos de orar. Nós oramos um ano todo, Romildo. Toda sexta-feira, vigília de oração. Toda sexta-feira. A família está orando, mas cansada. E não fizemos mais vigília. Mas nossa oração dizia: Senhor, ainda que o corpo dele seja entregue para ser pisoteado pelo inimigo, a alma dele pertence a Cristo. E 10 anos depois desta oração, que todos os dias estava sendo apresentada para o Senhor, meu pai entra no hospital com uma pressão 30/20, um derrame. Eu fui chamado rapidamente. Quando cheguei no hospital, a minha oração e a minha busca não era por cura, nem sabia o que estava acontecendo, mas a minha oração é: Senhor, que ele tenha entendimento, para que tenha tempo de pedir perdão, porque a alma dele não foi feita para ir para o inferno, a alma dele foi feita para ir para o céu. Hoje ele está firme, louvando a Deus, esperando Jesus. 22 anos depois, 20 anos depois, está adorando o Senhor Jesus, porque o Senhor deu mais um tempo de vida. Não pare de orar, não pare de clamar. Você é um intercessor, você é um sacerdote. Quando você levanta as mãos, o diabo tem que partir em retirada, porque o que está em você é maior. Deus te colocou um poder, uma autoridade. Deus é contigo, pai. Deus é contigo, mãe. Mas alguém vai dizer: mas não tem intercessor por mim, não tenho mais pai, não tenho mais mãe, não tenho mais filho. Oh querido, tenha certeza, Deus levanta do norte, do sul, do leste, do oeste. Deus levanta alguém especificamente dizendo: este é um intercessor. Sabe, meu pai era o meu intercessor. Eu contei aqui com ele junto. Eu me acordava de manhã para me arrumar para ir para a escola Vila Prado, e ele estava de joelhos dizendo: Senhor, guarda meus filhos, guarda meus filhos, guarda meus filhos. E se é para se desviar no futuro, leve como pequeno, leve como inocente, eu entrego nas tuas mãos. E ele fazia essa oração, parecia uma oração meia dura. Eu cresci, comecei no ministério, comecei a pregar, meu pai para na fé, e eu disse: meu Deus, e agora quem será o meu intercessor? Quem será o meu intercessor? Quem será o meu intercessor? Sabe o que aconteceu? Eu estava numa sexta-feira me preparando para um retiro da Piratini. Eu era líder de jovens da Piratini, aqui de Sapucaí do Sul. De repente eu recebo uma ligação, uma irmã, esposa do cantor Edson, a irmã Andréia. Isso era sexta-feira, amigo. Eu orei na quarta-feira, e na sexta-feira ela me ligou e disse: meu amigo, tudo bem contigo? Tudo bem? Sabe, desde quarta, Deus está me incomodando para que eu venha orar por ti. Eu não sei o que você está passando,
Eu não sei o que você está fazendo, não sei a tua necessidade, mas você tem alguém que vai interceder por ti, não só agora, mas na quarta-feira Deus me incomodou e como eu sou líder do círculo de oração, eu já pedi para as irmãs, ora, eu não sei o que está acontecendo com meu amigo Joel em Sapucaia, mas uma coisa é para interceder, irmão, existe intercessão, é por isso que você está aqui. Declare palavras de vitória para a tua família. A Bíblia diz que a boca fala o que o coração está cheio. Lá na comunhão o Senhor disse: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Se você começar a ter comunhão com Deus, teu tesouro está no céu. Então você vai pensar olhando para as coisas que são de cima, aonde Deus está. E você vai declarar palavras que Deus está colocando na tua boca. Sabe, Pai, que está aqui, Salmo de número 127, verso 4, vai dizer que os vossos filhos são herança do Senhor, e o fruto do seu galardão, eles são como flechas na mão do valente. Que o valente, o arqueiro, ele pega da sua aljava e lança. Quando fala de flecha, fala de lugar mais longe. Eu falei aqui no dia 3 também sobre isso. Enquanto a infantaria vai peitando com o escudo, fazendo uma muralha, uma guerra de um contra um, de choque de pessoas, é muito difícil de romper aquele monte de escudo. Mas iam os arqueiros e com a flecha e atirava para dentro. E quando a flecha pegava um, pegava outro, começava a se abrir brechas. E eles começavam então a luta. Sabe, os teus filhos vão mais longe do que você, amém? O que começou em você não pode parar em você, tem que ser mais longe. Ah, mas eu só estudei até a quarta série, então meu filho tem que estudar até a quarta. Não, teu filho tem que ser um doutor, tem que ser um engenheiro, tem que ser um médico. Certamente você não teve condição de fazer, porque tinha que trabalhar, senão o reino pegava. Mas hoje teu pai tem, você tem. E quantas pessoas usam de comparação com os seus próprios filhos, em vez de abençoar, amaldiçoam. Eu atendi muitos jovens, e muitos jovens me diziam: meu pai disse que eu não presto, meu pai disse que só minha mãe é inteligente e que eu sou burro, meu pai me disse que não vou a lugar nenhum. Quantas palavras que me foi lançado, quantas pessoas foram machucadas por palavras. Sabe, quando eu ministro sobre a palavra sobre Isacar, Isacar é filho de Jacó, o quinto filho de Jacó, e o pai vai dar uma bênção para ele, mas diz que tu tem ossos fortes que nem um jumento. E vai acontecer, meu filho, que você vai chegar numa terra e ver que a terra é boa, então você vai abaixar e vão colocar uma canga sobre ti, você vai ser escravo. Essa foi a bênção de Jacó. Um jumento.
Tem força, mas não tem mente. Mente vazia. Para um filho. Sempre preguei sobre Zacar, mas se tu vai olhar, veio palavras negativas para Rubens. Rubens recebeu palavras negativas porque Rubens praticou um adultério com uma da concubina do Jacó. Simeão e Levi levaram bordoada uma palavra negativa porque eles no passado mataram uma geração. Então fatos levou eles levou a Jacó tomar a decisão de largar palavras de maldição. E eu fiquei pensando hoje à tarde, quem sabe muitas vezes essas coisas não acontecem conosco. Usamos sentimentos. Fulano me feriu, fulano não quer me ouvir, se fulano não quer me obedecer, então ele vai ser isso, ele vai ser aquilo, ele vai ser aquilo outro. Ei, querido, em nome de Jesus estamos aqui para abençoar, não para amaldiçoar. Isacar ficou 4 gerações de Isacar. Ficou debaixo dessa maldição. Até que chegou um dia. Eles saem do Egito. E Moisés, na primeira guerra, manda contar os valentes. Quem são os homens de guerra? E a palavra é da tribo de Rubens, e uma quantidade de soldados. Da tribo de Levi, de Simeão, e da tribo de Isacar, tem uma quantidade. E parece que eu vejo alguém dizendo: Isacar, aquele que seria escravo, ele tem a quantidade de soldados maior do que outros. Sim, Isacar. Parece que eu vejo Moisés guardando aquela palavra. Sabe o que acontece? Eles vencem a batalha, passam tempo. Moisés chama todas as tribos para dizer: ei, eu vou repartir a herança. E ele chama: vem para cá, Isacar. Isacar chega, a tribo de Isacar chega, e Moisés disse: eu vou dar para você sabedoria. Vocês terão a ciência dos mares. Vocês conhecerão todas as coisas. Vocês serão sábios. Sabe o que é isso? Eu conversava com uma pessoa um certo dia e dizia para ela, isso faz algum tempo, e ela dizia: meu pai me machucou, palavras foram largadas sobre a minha vida, só que ele morreu. Ele não está aqui para revogar isso. Ei, mas nessa noite existe alguns Moisés aqui que pode declarar na tua vida que aquilo que foi sentença para você virá em bênção a partir de hoje. Você não será mais escravo, você não será mais o último da fila, você estará na frente porque o Senhor tem te chamado. Aleluia. Como pode converter o coração dos pais aos filhos? Volte a se relacionar. Não é a cobrança, mas é o exemplo. Coisa boa teu filho voltar, olhar para ti e dizer: meu pai não lia a Bíblia, mas agora está lendo. O que está acontecendo? Meu pai não orava e agora está orando. O que está acontecendo? É Deus trabalhando. Sabe para quê? Para que não fira a terra com maldição.
Deus, ouve, presta atenção. Esse mês de maio, existe uma equipe intercedendo por você, pela tua casa, pela tua família, mas a decisão é tua. Você tem palavras de vida ou palavras de morte nos teus lábios. Quantos filhos nós temos aqui? Todos são filhos. Honra teu pai e tua mãe. O assunto do PG já foi falado aqui. Eu te vivo muito tempo sobre a terra. Como assim, irmão? Eu posso acrescentar o tempo de vida? Eu posso abreviar o tempo de vida, sim. Mas até que, se a Bíblia diz que todos os meus dias foram escritos, sem que nenhum deles ainda havia, sabe o que acontece? É que quando você honra, você entra para dentro do plano original e você começa a viver aquilo que Deus já planejou para a tua vida. Tem gente que está abortando o que Deus já preparou para você, está correndo atrás daquilo que Deus já conquistou. Todas as bênçãos Ele já conquistou lá na cruz do Calvário. Jesus já fez por você. Ele se fez maldição pela tua vida. Honra teu pai. Grupo, aceita. Obedeça e ame a Deus de todo o teu coração. Eu queria orar pelas famílias hoje aqui. Eu quero orar por você. Orar pelos teus filhos. Mas, irmão, eu não tenho meu filho aqui. Se você tem, como diz o pastor Vânio, se você tem uma foto dele, pega a foto dele. Mas eu não tenho meu pai aqui, pega. Sabe, palavras lançadas podem ser recolhidas. Quantos filhos estão em depressão por palavras lançadas ao ar? Quantas pessoas? Eu contei certo dia, e nós já vamos orar. Tinha uma jovem que servia a Deus na igreja e arrumou um namoradinho. E os pais não sabiam. Então lá no estacionamento ela se encontrava com o namoradinho para ficar com ele. Um certo dia, o pai pega e ela estava lá num momento muito justo entre um homem e uma mulher. E o pai o puxa pela mão e diz para ela: sua prostituta. A partir daquela noite, ela começou a ter sonhos de prostituição. Demônios queriam entrar no quarto dela para fazer relações sexuais com ela. E ela viveu um tormento quase um ano. Até que um dia chegou um pastor abençoado e ela disse: eu não tive coragem de contar para o meu pastor, porque meu pastor é pastor do meu pai, ele é muito amigo. Mas eu não aguento mais essa vida. E o pastor Moisés apareceu ali e disse: filha,
eu vou te abençoar e nós vamos quebrar essa maldição. E a partir daquela noite, aquelas palavras foram quebradas e nunca mais os espíritos procurou aquela pessoa. Pai que está aqui, a nossa preocupação é que você seja sarado. Seja você médico de você mesmo e diga: o que eu fiz? Que palavra que eu lancei no mundo espiritual que deu liberalidade para que o inimigo agisse? E se isso aconteceu, peça perdão, te arrepende e declare nesta noite, dizendo: Senhor, a partir de hoje, quem vai comigo é o Senhor Jesus para minha casa, e a minha casa será casa de bênção. Meu desejo é que saiam daqui alguns Noés dizendo que a minha casa é uma casa de salvação. Enquanto todo mundo estava preocupado com o dilúvio, não vai ter dilúvio, Noé disse: eu vou fazer uma casa e a minha família vai entrar para essa casa e a minha família não vai se perder. O meu desejo é que pais e mães saiam daqui como Josué dizendo: ainda que vocês sirvam os deuses amorreus, eu e a minha casa vou servir ao Senhor Deus. O meu desejo, Valmir, é que homens e mulheres saiam daqui dizendo que nem Obed: olha, com 3 meses que a presença de Deus ficou na minha casa, a minha casa prosperou e o diabo não teve mais domínio sobre a minha vida. O meu desejo é que pais saiam daqui dizendo que nem Arão: a minha casa, todos os meus filhos serão sacerdotes do Senhor, na minha casa haverá sacrifício, na minha casa haverá adoração. Igreja é isso, evangelho é isso, é vida, é poder. Até quando vão ficar refém da depressão? Até quando vão ficar refém de algumas coisas? Se a solução não está no remédio, está na liberação de perdão, na declaração de palavras dizendo: Senhor, eu pequei, eu falei errado, mas eu recolho isso, e a partir de hoje eu digo: ele é abençoado, minha filha é abençoada, e eu vou viver aquilo que a tua palavra diz que é para mim viver. Te coloque de pé. Santo Jesus, aleluia. Que você possa ser que nem a casa de Davi, depois que ele consertou. Casa de Davi é casa de promessa. Foi de lá que nasceu o Salvador, da raiz de Davi. Sabe? O homem que pecou, o homem que foi um adúltero em algum momento, o homem que foi um assassino em algum momento, mas soube se arrepender, e foi da raiz dele que veio Jesus. Ei, aquilo que é para acabar em maldição virou em bênção. Aleluia. Deus tem poder para mudar a tua história hoje. Você crê assim? Diga amém. Você crê? Diga amém. Eu queria que você pegasse a tua família e viesse mais perto aqui. Hoje é noite de cura. Nos domingos que passaram, o marido se expôs, a esposa se expôs. Agora você vai se expor para os teus filhos. Pode vir mais perto. Se quiser chegar um pouquinho as cadeiras, um pouquinho para trás, as primeiras aqui.
Deus quer tirar esse medo de você. Sabe, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz que esse livro que chama Bíblia, aberta é a boca de Deus falando, é a profecia revelada. É por isso que Paulo diz: todos podem profetizar. Não é sair falando qualquer coisa, mas falar o que está na palavra. E a palavra diz que os filhos são herança. Você não fez filho para povoar o inferno, você fez filho para subir aos céus. Mas eu não tenho filho aqui. Eu tenho a foto dele, mostra a foto para o Senhor. Se você tem fé, mostra. Mas eu creio. Eu creio. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar. Olha só, querido pai que está aqui, querida mãe que está aqui, seja médico de você mesmo. Se você percebeu que falhou em algum momento, que você abriu brecha, peça perdão. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, fique atento. O inimigo não quer esse momento aqui. É momento de reconstruir. É momento de levantar altar. É momento de você se posicionar na posição que Deus quer. Amém? Feche teus olhos. Pai que está aqui, há uma autoridade sobre você. Abençoe teus filhos. Abençoe a tua casa. Libere perdão se for necessário. Ah, mas o meu filho que é adolescente é terrível. Não é terrível não, ele é bênção. O Senhor morreu por ele na cruz e pode mudar a sua história. Ah, mas ele nasceu assim, vai morrer assim. Não vai morrer assim não. Hoje a história dele vai ser mudada. Hoje é um novo começo. Ah, mas o meu avô, minha tia foi, não tem quem foi. O sangue de Jesus Cristo já foi derramado na cruz do Calvário. Jesus já se fez maldição por você. Você é livre. Feche os seus olhos. Papai Celestial, nós estamos em família aqui. Nós estamos entre pais e filhos. Aqui está cada família reunida, algumas que Tu chamou para reconstruir, que Tu chamou para remover a culpa. Senhor, o meu inimigo, o inimigo da igreja, tem se levantado nesses dias, colocando, Senhor, intriga no meio das famílias, trazendo, Senhor, motivos de separação, de anulação, de solitude. Sim, Jesus. Aqui está uma igreja que ouve a Tua palavra e que entende que em algum momento falhou, mas que quer mudar. Eu juntamente com os obreiros que estão aqui de mãos levantadas, Senhor,
Nós viemos como Moisés nesta casa para dizer que as maldições se converterão em bênção nesta noite, e que toda legalidade do inimigo está sendo retirada, que a culpa do pecado, através do sangue de Jesus Cristo, está sendo limpa agora. Essa mente que está bloqueada por sofisma, que está bloqueada por ideologia, que está bloqueada por maldições, nós queremos declarar como família, como sacerdote nesta casa: te retira daqui, Satanás, sai da família, sai do meio das casas, em nome de Jesus. Nós queremos declarar que essa tristeza, que essa angústia, que esse sentimento de morte, que esse desejo de se suicidar, que essas marcas que foram feridas no passado, em nome de Jesus Cristo, o sangue de Jesus te limpa hoje, Ele te perdoa, te libere, em nome de Jesus. Eu sinto uma unção aqui, há uma unção que está quebrando o jugo, há uma unção que está aniquilando as forças das trevas, há uma unção que está aniquilando as forças do mal, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Que em cada família se levanta sacerdote, se levanta homens de valor, homens compromissados com o reino, homens com comunhão, homens com disciplina dos céus, homens que sejam pais, homens que sejam cheios de toda a plenitude, homens que sejam pastores, homens que sejam cheios da graça. Que se levante mulheres profetisas, que se levante mulheres do lar, que se levante mulheres do bem, que se levante mulheres que abençoam, que se levante mulheres com olhos de águia, em nome de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus eu repreendo todo espírito de rebeldia, todo espírito que vem agindo no mundo. Ah, Satanás, aqui não. Dos filhos de Deus não, eles são comprados pelo sangue de Jesus, eles são herança do Senhor, e na casa deles não entrará nenhuma maldição, nenhuma maldição. Continue clamando, querido, continue clamando, porque enquanto você está clamando pela tua família, há um exército de anjos sendo liberado para a tua casa. Há um exército de anjos cortando todo objeto do inferno na tua casa. Há um Espírito de Deus quebrando laços. Espírito de morte estão sendo desfeitos. Em nome de Espírito de suicídio estão sendo desfeitos. Em nome de Jesus. Espírito de drogadição está sendo desfeito pelo poder do nome de Jesus. Pai, converte o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos pais, Pai, para que não venha ferir essa terra com maldição. Aqui tem um povo, aqui tem uma gente que não se entrega, que não se posiciona, que não baixa a guarda, que não levanta a bandeira branca, que não se rende contra o inimigo. Aqui tem uma igreja que se levanta no fervor nesse mês de maio para dizer que a família pertence a Cristo, que aos filhos pertence a Cristo, e que eles serão profetas, que eles serão missionários, que eles serão pastores, que eles serão professores, que eles serão médicos, que eles serão psicólogos, que a unção do Todo-Poderoso entrará na mente bloqueada agora. Em nome de Jesus eu sinto uma unção de sabedoria descendo sobre a igreja, uma unção de autoridade descendo. Eu sinto uma nada descendo aqui. O Espírito do Senhor repousará sobre a tua casa. Rabacada, rabachara, bachara,
abençoa.